Hey everybody, welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades dos alunos brasileiros que tentam aprender inglês. É entender o inglês falado rapidamente. Existem algumas características que a gente pode estudar e, sabendo delas, a gente consegue melhorar isso. Vamos lá! Quando a gente aprende outro idioma, a tendência é pronunciar cada letra de cada palavra, especialmente em idiomas onde é o normal, você não come sons. Mas no inglês, a gente come muito som, coloca som, e é sobre isso que a gente vai falar. São características do que é chamado de connected speech. Connected speech é a cadência natural, o ritmo natural que a gente usa quando conversa. Eu não converso com você desta maneira. Eu falo assim. Eu falo com você assim. Tananana. Tudo rapidinho. Então a primeira característica desse vídeo, que é a primeira parte, se chama intrusion. O nome técnico é epemphasis, mas os nomes são de menos. Intrusion é exatamente o que parece, uma intrusão. É um som que invade uma palavra ou a junção entre duas palavras. As características de connected speech ocorrem por duas razões principais. Primeiro, para dar menos trabalho, é mais confortável falar dessa maneira. E segundo, para conseguir transmitir ideias mais rápido. Mas esse intrusion, ele não tem um padrão, bem dizer. Os mais comuns são o som de vogal entre duas consoantes ou o som de uma consoante entre duas vogais. Olha esse exemplo. A palavra verdadeira, pronunciada corretamente, é realtor. Mas olha esse som no meio, realtor. Muita gente coloca um som de i ali no meio. Outra famosa, jewelry. Jewelry. Mas muitas pessoas falam jewelry. Então eles colocam esse som de a no meio. Agora, o exemplo da consoante entre as vogais. A gente sempre fala I am American ou I am Brazilian. Mas quando fala rápido, I am. Então, existe essa invasão ali do som de Y, I am. Mas apesar dessas serem as mais comuns, existe também a invasão da vogal entre uma consoante e uma vogal. Por exemplo, a palavra é mischievous, mas as pessoas falam mischievous. Então colocam dois sons de i ali no meio que não existem. Outro exemplo, monstrous, monstruoso, monstrous. Mas as pessoas falam monstrous, ali no meio. E num caso menos comum, acontecem palavras como something, né? Depois de um M, muitas vezes colocam o som de P. Warmth, acaba falando warmth. Ou hamster, é hamster. Essas características de connected speech acontecem ou nos word boundaries, que são as fronteiras entre as palavras, ou no meio da palavra em si. Olha esse exemplo. Drawing. Às vezes inserem um R, drawing. Ou media event, media event. Então tem um sonzinho de R ali que às vezes invade. Isso é característico às vezes de britânicos ou algumas regiões dos Estados Unidos. Agora a gente vai ver alguns exemplos e eu quero que você me diga aonde está o intrusion. Go away and don't come back. Go away and don't come back. Go away se torna go away. Então ele tem aquele intrusion do som de W. I always go up to the mountains at daybreak. I always go up to the mountains at daybreak. I always. I always. Só que tem o Y. I always go up. Go up.
Então tem o som de W ali no meio. Você percebe aonde esses sons invadem a frase. Mas como você vai melhorar isso? A percepção, o treino, como funciona? Bom, uma das melhores maneiras é com audiobooks. Você escuta a história sendo narrada, os personagens falando numa cadência normal, naturalmente entre si. E aí você vai escutando e lendo o que ele está falando e você percebe que às vezes para o seu ouvido não bate. É aproximar o que você está ouvindo do que você está lendo. A outra maneira é filmes e séries com legenda em inglês. Mas não vamos confundir as coisas aqui. Simplesmente assistir filme com legenda não é estudar. Você vai pegar um trecho de 30 segundos no máximo e você vai fazer o mesmo treino, olhando a boca de quem fala e ouvindo o que a pessoa está falando e tentando ver o quanto isso bate com o que você está lendo escrito ali. E a outra maneira é você conversando com falantes avançados, nativos ou não, mas sem a preocupação de aprender vocabulário ou alguma coisa, sem ficar pedindo para parar porque não entendeu. É mais para você ouvir essa fala que vem naturalmente, né, tudo grudado com som a mais, som a menos. Ok? Agora a gente vai assistir mais alguns exemplos, só que uma das coisas mais importantes para o seu treino é você começar a perceber essas intrusions. Então você vai fazer marcações aonde você percebe um som que você ouviu, mas que não está escrito lá. Great stuff, great stuff. So, since Peralta altered the Cumberbund, no one really won the heist this year. Great stuff, great stuff. So, since Peralta altered the Cumberbund, no one really won the heist this year. I decided to ask Amy to marry me all on my own on April 28th. I decided to ask Amy to marry me all on my own on April 28th. No primeiro exemplo, o capitão falou, since Peralta altered the Cumberbund, no one really won the heist this year. Você percebe a palavra cummerbund, que é uma espécie de cinto que você usa com smoking. Mas ele falou cummerbund. E é comum nessa palavra inserir o som de B. Não é cumber, é cummerbund. No segundo exemplo, Peralta falou, I asked her to marry me all on my own. Você percebe my own. Quando fala rápido, my own. Tem essa inserção do Y. Então essa é a primeira parte na nossa série sobre como entender inglês falando mais rapidamente. Não se esqueça que quando você usa essas maneiras de treinar, você sempre deve também reproduzir os sons. Não é só escutar e perceber. Você tem que falar o que o personagem falou, tá? Então, repetir é uma grande parte do seu treino, ok? Se liga aqui, ó, dá um like no vídeo para ajudar o canal, se inscreva, aperta o botãozinho de notificações, senão você perde os próximos vídeos. E como sempre, let's practice. Tentar soletrar, não. A maioria a maioria. No primeiro exemplo, o capitão, o chefe. No primeiro exemplo, o capitão, é chefe? Capitão. Você, de novo. Como ensinar não, nem aprender, é como nesses meios, nessas maneiras, métodos, de novo.